Andei pelos morros fazendo horríveis reflexões sobre a vida e a morte. Mas ainda não chorei contrariando seus prognósticos. Quando estou quase, olho-me ao espelho com tanta dureza e com tanta noção de presente, passado, espaço e tempo, que me envergonho. As pessoas pensam assim, fulano está no auge da sua carreira, só que não sabe o que sofreu antes para chegar lá e o que está sofrendo enquanto está fazendo a sua carreira, né? A gente estava fazendo uma homenagem ao Rogério Duprat, maestro, é uma figura fundamental da Tropicália. A dramaturgia brasileira perdeu hoje uma professora de formação, filósofa e atriz, Beatriz Segal. Ela queria ser bailarina. Quando eu era criança, eu uma vez fui assistir um balé, que eu me lembro, devia ter uns 4 anos, por aí assim. Era uma moça com um tutu todo branquinho, ela dançava sozinha com uma flor e uma rosa vermelha, e ela ia desfolhando a rosa durante a dança. Eu fiquei tão impressionada que desfolhei todas as rosas da minha mãe. Adorava pegar a rosa e ficar imaginando que eu era uma grande bailarina, né? E aí meu pai não deixou eu estudar balé porque havia um perigo muito grande. Eu podia dar para teatro e ele não queria nada disso. Até que Beatriz Segal subiu no palco pela primeira vez. Nós fazíamos, na Aliança Francesa, fazíamos teatro em francês para estudo da língua e facilidade de falar e de se habituar com a língua francesa. Foi lá que eu comecei. Eu comecei fazendo Molière, nada mais, nada menos do que Molière. Começava então a carreira de Beatriz. Não, naquele tempo não era bem assim. Depois eu fiz a faculdade de filosofia. Minha mãe, que era professora, achou que isso era hereditário e que eu era obrigada a ser professora, e eu fui fazer a faculdade de filosofia, estudei letras e fui ensinar francês e português porque me obrigaram. Não era uma coisa que eu estivesse disposta a fazer. Eu queria mesmo era fazer teatro. Beatriz foi estudar no exterior, casou com o museólogo Maurício Segal, filho do artista Lazar Segal, e deixou os palcos. Me casei e fiquei 14 anos sem fazer nada, sem trabalhar, quer dizer, fui ter filhos, ser dona de casa. Até que um dia foi o Zé Celso Martinez Corrêa me convidou para fazer teatro, fazer uma peça, substituir uma atriz no teatro dele, e eu fui e fiquei. Então foi no dia 1º de novembro de 1974. Aí não parou mais. Administrou o Teatro São Pedro, fez cinema e, claro, televisão. É impossível se ignorar o veículo televisão. Ele é da maior importância e os atores precisam fazer a televisão. Não há mais a possibilidade de a gente dizer só faço teatro, só faço aquilo que eu escolho. Claro que eu não vou escolher qualquer coisa, claro que eu não vou fazer qualquer tipo de papel. Mas um tipo de papel a consagrou, a vilã. Eu fiz 2 papéis de má em televisão que foram muito marcantes. Um foi a Lourdes Mesquita, do Água Viva, que era uma personagem deliciosa de fazer, que a atriz que foi chamada antes de mim não quis fazer porque era um papel de má. Eu acho que foi a primeira vez que as pessoas começaram a se dar conta de que a má na novela é um papel excelente, porque é ela quem declancha todas as ações, é dela que partem as coisas, os acontecimentos e tudo. Então, Lourdes Mesquita já foi uma coisa extremamente gostosa de fazer e o público adorava, o público me tratava muito bem. Da mesma maneira que me tratava muito bem na Odete Reutemann. Mas as pessoas... bem até hoje. As pessoas ficam assim, encantadas com aquela mulher tão má e tão vilã.
Vilã, mocinha, Beatriz foi muitas. Seguiu trabalhando até 2015. O último papel foi na minissérie Os Experientes. Se você quiser me matar, pode. Eu não me importo. Experiente sim, mas que não se falasse sobre a idade. Você não revela a idade pra ninguém, né? Nem amarrada. Se você me perguntar, eu tenho 235 anos num dia, tenho 32 no outro. Há dias assim que eu estou muito cansada, ou qualquer coisa, eu olho no espelho e digo assim, Beatriz, você está quase fazendo 50. Mas por quê? É vaidade? Porque eu acho que uma atriz não pode revelar a sua idade por uma questão profissional. Nada a ver com a vaidade pessoal? Está misturado, sim, mas é um direito que eu tenho. Todo o direito do mundo. Direito de escolher, de provocar, de surpreender, de encantar. Beatriz Segal. Nós não podemos dar ao público só aquilo que o público quer. Nós temos que também nos arriscar e obrigar o público a ir ver aquilo que ele não quer. 3 dias depois do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, o Corpo de Bombeiros informou que o espaço estava em situação irregular. Não tinha certificado de aprovação sobre segurança de incêndio e pânico. Só não explicou porque o museu seguia funcionando. Em Brasília, o presidente Michel Temer fez hoje uma reunião com presidentes de bancos públicos e privados pedindo recursos para a reconstrução. Aqui em São Paulo é tempo de Bienal, que abre as portas na sexta-feira. Antes disso, você pode visitar o Museu de Arte Moderna, que está comemorando 70 anos. Para celebrar a data, montou com o Museu de Arte Contemporânea da USP uma exposição. A seleção tem 103 obras. Essa é uma comemoração inédita, né, nos 70 anos do MAN, porque é a primeira vez que o MAN se aproximou realmente do MAC USP, né, do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, para fazer uma parceria conosco, curatorial, de trabalho sobre a história dessas duas instituições que elas são, né, é uma história comum. Abriu defendendo que havia uma tendência para abstração, enquanto no Brasil ainda não existia arte abstrata. Os artistas modernos figurativos estavam dominando a cultura nacional e eles atacam essa exposição violentamente. O museu não se intimida. Alguns anos depois, 3 anos depois, cria a Bienal de São Paulo, que será um lugar para arte abstrata também, e no ano seguinte acolhe um grupo de jovens e que lançam aqui o manifesto, chamado Manifesto do Grupo Ruptura, defendendo a abstração geométrica no Brasil. Então, o museu sempre foi um lugar de riscos. No momento em que as duas coleções são mostradas juntas, novas questões surgem, né, e novos modos de olhar para o passado se apresentam, né? Então, a fotografia, você vai observar, né, que ela percorre os vários núcleos do museu, né, pensando nela como uma mídia que hoje está totalmente integrada na arte contemporânea e avança para o espaço do observador por meio de instalações, de livros de artistas, de objetos, né? E eu acho que isso ainda hoje é muito atual. Começou hoje em Santos e mais 8 cidades da região o Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas. São mais de 40 espetáculos de teatro, dança, cultura popular do Brasil e do exterior. A Colômbia é a homenageada deste ano com a apresentação de 9 montagens inéditas no Brasil. O site mirada.sescsp.org.br tem todas as informações sobre a programação, venda de ingressos e atividades gratuitas. E a partir de hoje também está em cartaz em São Paulo a mostra Monstros no Cinema. É um apanhado histórico com 39 filmes, desde 1920 até os dias de hoje. Está no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da cidade, até 1º de outubro, com entrada grátis. Mas a retirada você tem que fazer 1 hora antes do início da sessão. A mostra também está em cartaz no CCBB do Rio, mas lá está acabando, vai até segunda. The Mummy. Is it dead or alive? Human or inhuman?
you'll know, you'll see, you'll feel the awful, creeping, crawling terror that stands your hair on end and brings a scream to your lips. Amanhã e sexta, o Sesc Pompeia, aqui em São Paulo, recebe um timaço de músicos para celebrar o maestro e arranjador fundamental da Tropicália, Rogério Duprat. A gente vai fazer uma homenagem ao Rogério Duprat, que é um arranjador, compositor de trilha sonora, maestro, é uma figura fundamental da Tropicália, que ficou imortalizado com arranjos de grandes canções históricas da música popular brasileira, como Domingo no Parque, Construção. Ele é ligado à vanguarda da música contemporânea erudita brasileira, experimenta com música eletrônica. Ele é um dos primeiros casos a gravar com computador ainda no começo dos anos 60. Tem aula com Stockenhausen, tem aula com John Cage. Ele é colega de classe do Frank Zappa. Então, um cara que tinha uma bagagem erudita muito importante, que vai desaguar toda essa bagagem quando ele tem contato com a música popular, especificamente através do tropicalismo, e deixando essa marca como arranjador, né? Porque ele é um pouco como se ele fosse um pouco um cientista maluco da música, assim. O cara que pegou a música pop, né, MPB, botou lá dentro música contemporânea, jogou música concreta, colagens. Na letra, assim, realmente tinha uma coisa desse pote de LSD, tinha uma coisa lúdica, uma coisa de inventar uma letra e que faz total sentido, mas que ela sempre levava para um lado mais leve, mais sonhador, assim, e isso que me encantava nas canções. Entendeu tudo aquilo, toda aquela ideia de fazer, de usar as orquestras, usar os arranjos clássicos numa coisa completamente diferente, assim, ousada. Vão ser showzaços. E a gente termina o Metrópolis de hoje ainda celebrando a carreira de Beatriz Segal na TV e no teatro. O Metrópolis volta amanhã. Até lá. Se assim, eu vou chamar alguém que possa conversar com você. Vamos. Vai, cai. Não se mova.